E ele diz: segundo a multidão das tuas misericórdias. O que é isso? Ele conhece a lei. Ele sabe que a lei é de condenação para despertar os pecados que havia no coração de cada um. Mas ele sabe que o Deus que deu a lei, ele não deu a lei porque ele queria sentenciar o povo, ele queria reger o povo corretamente. Mas o povo havia desviado do caminho, porque deixaram o Senhor e deixaram de buscar o conhecimento do Senhor. E por ter feito isso, deixaram o Senhor de lado, ficaram 400 anos no deserto. Na verdade, no Egito, né? Como escravos. No deserto foi 40 anos só. Mas 400 anos eles ficaram na terra estranha, sendo escravos do povo do Egito, fazendo tijolos para construir as cidades e fazer crescer um país que não era deles. Estavam fora da sua terra, fora da sua herança, fora daquilo que Deus havia prometido para eles. Mas Deus havia profetizado para Abraão que a sua descendência ficará numa reserva. Mas Davi conhecia a palavra de Deus, e pelo conhecimento que ele tinha da palavra, ele podia reivindicar o que está escrito na lei, e o que estava escrito aos patriarcas. Por quê? Porque os patriarcas é antes da lei. Abraão, Isaque e Jacó é antes da lei, e nós precisamos dessa compreensão, meus irmãos. Antes da lei não havia a condenação que há depois da lei, e muitos crentes nessa última hora receberam a graça de Deus, mas estão aprisionados na lei. E Deus quer libertar você da lei para que você viva debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Davi clama: lava-me, mas não lava pouca coisa não, porque o Senhor é grande. Lava-me completamente da minha iniquidade. Porque Davi sabia o Deus que ele servia, mesmo ele tendo errado, mesmo ele tendo cometido o adultério, mesmo ele tendo levado o seu soldado a morrer assassinado. Mas quando ele foi descoberto, por quê? Porque a sua mente ficou cauterizada no pecado, de tal maneira que ele não conseguia mais ver o pecado nele. Ele acreditava que Deus, pela intimidade que ele tinha com o Senhor por muito tempo, Deus não ia cobrar aquela situação, porque Deus não falou nada. Então ele continuou na sua vida diária, continuou na sua prática diária como rei, sendo rei de Israel, mas aquele pecado estava oculto, pensava ele assim. E por estar oculto, ele continuou com a sua vida normal, teoricamente falando. Mas quantos de nós, meus irmãos, andamos perturbados com nossos pensamentos? Quantos de nós andamos turbados com nossos olhos, com nossos desejos, com nossas vontades? Quantos de nós estamos debaixo de transgressão ou de condenação de pecado, quando Jesus já pagou o preço para nós sermos livres de todo pecado? Davi, mesmo sendo rei, ele não ficou imune à busca da intimidade que Deus exige daquele que fez um compromisso com Deus. Se um dia você fez um compromisso com Deus, pode ter certeza, Deus não esqueceu, e Ele não esquece. Se você fez um voto com Deus, aí o negócio é mais estreito ainda. O negócio é um pouco mais profundo quando você faz um voto. Senhor, eu vou te adorar para sempre. Pronto. Você arrumou o melhor encrenque que existe na face da terra. Porque com quem você arruma encrenque é aquele que não vai te deixar. Ele vai atrás de você até no inferno. Porque o inferno não pode te segurar, porque Jesus pagou o preço com o seu sangue, pela sua e pela minha alma. E Davi teve esse entendimento, que ele podia clamar como os patriarcas, porque ele vinha da linhagem. Ele conhecia os patriarcas e as promessas deles. E ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do quê? Do meu pecado. Ele aqui não está pedindo pela nação, meus irmãos, sendo ele rei. Ele não está pedindo por Judá, nem por Israel, para as 12 tribos que ainda estavam por ali.
Não, ele está olhando ele como homem, ele como pecador, ele como aquele que foi revelado por Deus através do profeta. E se você atentar para o texto, na revelação através de Natã, ele foi revelado ali por causa da sua própria justiça. Quando Natã revela para ele a situação, contando uma parábola que os irmãos conhecem, falando da ovelha que não tinha, da multidão que o outro tinha, que aquele que tinha uma só pegou e fez o churrasco para o viajante, com aquele que só tinha uma enquanto ele tinha muitas. Davi foi aplacar e aplicar a sua própria justiça, como muitos de nós estamos aqui fazendo. Calumnia saia, nádia semina saia. O Espírito do Senhor quer nos restaurar a unidade do eu. A sua justiça, a minha justiça, é como um prato de imundícia diante do Altíssimo. E nesta noite é dia de você lançar por terra toda a sua justiça. Eu lançar por terra toda a minha justiça e ficar debaixo do sangue de Jesus. Ele vai quebrar grilhões nesta noite. Ele vai aplanar caminhos nesta noite. O Senhor vai abrir portas para você nesta noite, se você entrar no querer do Senhor a partir desta data. Isso é para mim e para você, é para nós, porque Deus quer quebrar essa cadeia viciante que está amarrando o crescimento espiritual e material de muitos crentes que estão aqui nessa noite. Em nome de Jesus, eu creio. A maldição não é para ficar fazendo parte da nossa casa, nem da nossa família. Em nome de Jesus. Nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. E a autoridade na sua boca, a autoridade na sua vida, a autoridade para levantar a mão e dizer: saia em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Caia por terra em nome de Jesus. Sejam desfeitas todas as armadilhas do inferno em nome de Jesus, contra a minha casa, contra a minha vida e contra a minha família. Glória a Deus. Vá profetizando a sua vida. Porque na vida diz: porque eu conheço as minhas transgressões. E não adianta, irmão, quando você para sozinho, você descobre quem você é. Principalmente se você tem um espelho na sua casa. Você vê aquele personagem lá. E tem muita gente, pastor Robson, que quer escapar do espelho. Passa rapidinho. Não posso me ver muito. Se eu me ver muito, vai ficar perigoso. Eu vou começar a pensar, eu vou começar a olhar, eu vou começar a ver meus defeitos, eu vou começar a ver minhas faltas, eu vou começar a ver minhas falhas. E será que eu vou conseguir fazer alguma coisa? Se confessar as faltas e as falhas ao Senhor, Ele com certeza terá misericórdia. Mas se continuar tentando esconder, Provérbios diz que será quebrantado sem que haja cura. E o negócio é sério, irmãos. É muito sério a vontade de Deus para nós. Deus quer nos abençoar. E Ele quer tirar todo o mal que está dentro dos nossos corações. E ainda assim, nós estamos resistindo à palavra. Em nome de Jesus. Resistindo ao Espírito Santo. Achando que é uma coisa normal. Ah, é mais um culto. É mais uma pregação. Você está vendo? Vou ouvir de novo. Já ouvi várias vezes isso. E eu vou de novo, vou de novo, vou de novo. Com certeza eu vou de novo, porque eu vou continuar. E quando tiver fôlego de vida, eu vou te chamar para reconciliação com Deus. Porque foi para isso que Ele me chamou. E aí Ele diz: o meu pecado está sempre diante de mim. Quer dizer, eu vejo. Por que eu vejo? Porque quando eu olho eu me vejo. E quando eu me vejo, eu sei que eu sou pecador. Vamos fazer a pergunta aqui: alguém pode levantar a mão e dizer: eu não tenho pecado? Ninguém levantou, né? Então todos somos culpados. Todos estamos debaixo dessa mesma sentença. E aí vem uma palavra profunda que muitas vezes nós não temos coragem de dizer.
Verso 4. Contra ti somente pequei. Contra quem você pecou? Deus. Você acredita nessa palavra? Então, o pecado nosso, o primeiro pecado nosso é contra Deus, irmãos. Se você pecou contra o seu irmão, primeiro você pecou contra Deus. A parábola do filho pródigo é bem clara nisso. Quando ele reconhece tudo que ele fez, ele não diz assim: ah, pequei contra aqui, pequei contra os porcos, pequei contra. Não, pequei contra o céu, contra a casa do meu pai. Aleluia. O pecado precisa ser declarado a nós, e nós precisamos declarar que nós somos pecadores, mas nós somos justificados por Deus. E a justiça divina é tão poderosa que ela tem o poder de nos resgatar toda a maldição do mal e nos tirar do laço de iniquidade, e nos tirar do laço da mentira, da falsidade, do engano. É remover a capa, irmãos. Davi está removendo a capa de justiça que ele tinha na sua posição. Ele está removendo tudo, ele está dizendo: olha, não tem jeito. Vai, tu vê tudo. Foi contra ti que eu pequei. Contra ti somente pequei. E fiz o que até os olhos parece mal. Meus irmãos, o seu pecado, o meu pecado, muda o caráter de Deus? Você acha que Deus se abala porque você peca? Que Deus estremece no trono como nós? Que a vontade dele é abalada? Que ele vai errar o caminho porque a gente errou diante dele? Você acha que Deus, ele se perde em algum assunto, em alguma situação, porque a gente erra diante dele, e aí ele não vai fazer do jeito dele, porque, meu servo, olha, vou ter que parar tudo, porque, nossa, agora feriu meu coração. Não. Deuteronômio fala, e se o nosso pé resvalar, o que nos separa do inferno é o dedo de Deus. Se Deus abrir o dedo assim, ó, como diz os jovens aí, vai desdobradando. Se Deus só abrir a mão, nós estamos aqui porque a mão de Deus está sobre nós. Você não é mais importante que ninguém. Eu não sou mais importante que ninguém. E nós precisamos parar com esse comportamento diante de Deus. Por quê? Porque nós somos todos pecadores. Quando nós levantamos, ele olha para baixo e ele vê o sangue de Jesus sobre nós. O que nos livra da condenação do inferno é o sangue de Jesus que foi derramado no Calvário. Não é os seus atos de justiça, não são as suas palavras, as minhas, não é o seu jeito de cantar, de pregar, de falar. Não, irmão, é o sangue de Jesus que nos cobre e nos trouxe a salvação. Nós estamos no sangue de Jesus. E hoje você não demora nesse sangue, irmãos. Mas muitas vezes vemos o culto e vemos de qualquer maneira mesmo. Estamos acostumados e acomodados a participar demais do culto. E para Deus não é mais um culto, irmãos. Para Deus hoje é um novo culto. O que era ontem já acabou, já passou. O que você passou ontem já acabou, já passou. Deus já te deu o livramento de ontem. Deus já te deu o livramento de tudo. Deus já te deu o livramento de hoje. Hoje você conseguiu chegar aqui. Se você atentasse para o reino espiritual, você ia ver a batalha espiritual que houve em seu favor e em meu favor, para nós podermos estar aqui nesta noite, juntos, adorando e exaltando a esse Deus maravilhoso. Ele continua. Diz o que era mal aos teus olhos, parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. O que está dizendo para Deus? Senhor, tudo que o Senhor fizer comigo vai ser bem feito. Se o Senhor quiser me mandar para o inferno, eu vou dar, porque
serva. Por causa da minha transgressão, o Senhor tem todo o direito, porque o Senhor é Deus justo. E o que eu fiz é digno de morte. A minha transgressão é digno de ser destroçado, de ser destruído, porque eu pratiquei o mal diante dos teus olhos. Eu batei, eu adulterei, eu roubei, eu enganei, tirei a ovelha que era de outro e ainda levei o outro para a morte. Se o Senhor me sentenciar à morte agora e me mandar para o inferno, o Senhor estará corretamente certo, porque o Senhor é o Deus justo, o Senhor é o Deus santo, o Senhor é o Deus todo-poderoso. Aleluia. Glória a Deus. E não sou eu que vou mudar o Senhor. É só o Senhor que pode mudar a tua benignidade. Segundo a tua benignidade, segundo as tuas misericórdias. Nada é por mim, nada é por você. Aleluia. Há outro profeta que diz: o Senhor fala, é pelo amor ao meu nome que eu faço isso. É ao meu nome, é a minha honra, é a minha santidade. O Senhor diz para nós: é por minha vontade, é o meu querer, é o meu nome que está em jogo, não é o seu. E Deus vai limpar o seu nome na face da terra. E Deus não tem nome nessa pessoa. Ninguém pode cobrar Deus. Ninguém tem poder de intimar o nosso Deus. Ninguém pode dizer para Ele: Senhor, o Senhor fez errado, o Senhor tem que fazer assim, o Senhor tem que fazer... Não! Pare com isso em nome de Jesus. Aceite a direção do Espírito Santo na sua vida. Seja um homem de verdade, seja uma mulher de verdade. Viva na verdade, acredite na verdade, quebrando o seu coração, porque Jesus veio para mudar o cativeiro. Em nome de Jesus. Moisés deixou a lei dizendo que era olho por olho, dente por dente. Jesus veio e mudou essa história. Falou: sabe o seu inimigo? Você vai orar por ele. Sabe o seu inimigo? Você vai perdoar ele. Se você souber que alguém tem alguma coisa contra ti, você é que vai nele. Vai lá, ó, na sua direção. Você estava triste comigo. E eu vim ao Senhor de perdão. Mas irmão, né? Não tem aquele negócio? Irmão, mas não tem nada não. Mas o coração estava doído. Pastor Roberto, eu estava nesse sentido. Eu disse uma palavra e permaneceu no meu coração. E eu recebi e guardei. Mas a sua vinda aqui está mudando a minha história. Está renovando a minha vida. Está trazendo a minha comida. A luz de matéria assada. É isso que Deus quer de nós, no Evangelho de Jesus. Mas com Davi não tinha jeito de ele pedir perdão para Urias, irmãos. Por quê? Porque ele levou Urias para a morte. E quantos crentes têm levado outras pessoas para a morte espiritual? Por causa das atitudes, por causa das práticas, por causa do comportamento, de se achar importante para algo, para alguém, passa por cima de outro. Aleluia. Davi passou por cima de tudo isso. O único recurso que ele tinha, se ele fosse pela lei, ele deveria ser apedrejado. Se ele fosse pela lei, ele teria que morrer, né? Apedrejadas, ir para a praça pública, se expor lá e levar pedradas da população, porque ele transgrediu a lei de Deus e cometeu um adultério. Mas Davi sabia quem era Deus, porque ele se quebrantava. E ele não se quebrantou somente nessa situação, ele já vinha se quebrantando constantemente diante do Senhor. Só que o pecado cauterizou a mente dele de tal maneira que ele se fechou para Deus. Glória a Deus. Não tem momentos que você está tão crente, mas de repente você se fecha para Deus. Você nem percebe, quando você vê, você está fechado. O seu ouvido não consegue mais receber a palavra. O seu coração se tranca. Por quê? Porque você está numa situação difícil e você pensa que Deus está longe. Você chega a pensar que Deus não está te vendo, que Deus não está olhando, que Deus não está sabendo.
E isso são os dardos inflamados do maligno que são lançados sobre a nossa mente e que tentam descer do nosso coração para impedir a minha e a sua comunhão com o céu. Porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas hoje a igreja está combatendo contra a carne e contra o sangue, irmão. Cita o versículo, fala a palavra, mas continua combatendo contra a carne e contra o sangue. Diz que não tem nada contra o irmão, mas continua triste com o irmão. Diz que não tem nada contra a igreja, mas continua falando mal da igreja. Diz que não tem nada com o vizinho, mas continua sem conversar com o vizinho. Diz que não tem nada com o trabalho, mas continua ignorando as pessoas do trabalho. Que evangelho é esse? Meu O Deus. Espírito do Senhor está nos chamando, irmãos, para entrarmos em comunhão com o sobrenatural. Por quê? Porque Deus quer usar você. Aleluia. E não é na sua justiça. Você não é justo. Deus é que traz a justiça dele sobre você, sobre mim. E Deus quer fazer justiça para muitas vidas que estão aqui. Mas não é justiça para matar o seu irmão. Não é justiça para matar o seu inimigo. É para converter ele. Para mostrar que Deus é grande e ele anda do seu lado. Ele está estudando falando: vamos para a casa de Deus. Eu quero adorar o seu Deus. Eu quero saber o que é que te dá tanta alegria. E aí você vai abrir a boca, é a presença do meu Deus. Já foi testemunhado. E muitas vezes passamos um culto desapercebido. Deixamos o culto passar. Verdade. Com tanta palavra que nós ouvimos aqui, com tanto testemunho. Se perguntar para alguns, tem alguns que estão até desligados. Ah, mas eu não entendi isso. Ah, mas eu não vi isso. Atente para a voz do Espírito Santo. Aí ele diz: ó, justificado quando falares e puro quando julgares Deus. E aí ele declara, uma declaração que muita gente gosta de fazer: eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Olha, quem é que pode entrar no oculto do coração de uma pessoa? Tem alguém aqui que pode? Existe algum ser humano que consegue entrar no oculto das emoções, no oculto dos sentimentos, no oculto, lá no profundo? Sabe aquele negocinho que está escondido, aquele desejo, aquela vontade, que você não fala para ninguém, que se você falar vai ser escândalo? Ele sabe, o Espírito do Senhor sabe, ele conhece. Aleluia! Sabe aquele desejo, aquele pensamento, aquela vontade, que olha, se eu falar para alguém, vai falar que eu sou desviado. Não vai entender que é coisa da natureza humana. Porque hoje as pessoas não querem entender as outras. As pessoas não querem aceitar as outras. Não. Se o Senhor andar como eu quero, eu sou seu amigo. Se o Senhor não andar como eu quero, não dá para a gente andar junto. Aí não é amigo, irmão. Aí não é irmão. Amigo, irmão, aceita o irmão como ele é. E orienta ele a buscar mais a presença de Deus. Orienta ele a se aproximar mais do Espírito, a permitir que Deus opere. E fala a verdade para ele. Não deixa para mim, não. Ele chega junto e fala: vem. Ah, não quero ir. Mas chega perto. Por que você não quer? Qual é o problema? Está em dificuldade? Está em luta? Está em batalha? Eu estou aqui. E hoje em dia está faltando isso. E Davi se viu sozinho nessa situação. Ele teve que buscar Deus. Porque ele não podia falar para qualquer um. Além da sua posição, o que ele cometeu diante da sociedade era sentença de morte. E ele era rei. Mas ele diz: amas a verdade no íntimo. O que é isso? Ei, você sabe que tem uma verdade dentro de você aí, que você ainda não conseguiu explorar. Você e eu precisamos do Espírito Santo para penetrar nessa verdade. E essa verdade aí é a semente de Deus que está dentro de mim e dentro de você. Para desfazer as armadilhas do inferno que vem desde a nossa criação. Porque em iniquidade nós somos formados. Em pecado nos concebeu a nossa mãe. E essa iniquidade nós fazemos como uma raiz maligna. Mas o Senhor deixou a sua semente. A semente do Espírito está em nós. E essa semente quer vencer a semente do mal. Mas ela precisa ser revelada.
Porque para cada um Deus tem um dom. E Deus trata cada um como único. Ei, você não é igual ao outro. Você não é igual a mim. Deus não fez ninguém igual a outro. A cada um ele tem como indivíduo. Esse negócio, os homens são todos igual, é mentira do diabo. As mulheres são todas igual, é mentira do diabo. E tem um monte de crente que professa isso. Professa mentira. Porque Deus fez cada um como indivíduo. E a prova de Deus é a sua digital. Simples. Na sua mão, da sua identificação. Ninguém tem uma digital igual ao outro. Ninguém. Olha a perfeição do nosso Deus. Para quê? Para ele dizer para mim e para você: ei, não adianta, o seu pecado é seu. A sua transgressão é sua. E aí Davi veio com a lei: ó, purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alto do que a neve. Porque antes de a lei ser decretada para Moisés, houve uma situação em que Deus deu sinal para Faraó. E o sinal que Deus deu para Faraó é o sinal do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus falou para Moisés: pega o povo, ajuda nas suas casas e vai fazer um churrasquinho lá. E a comida tem que ser certa. E lá vocês vão pegar o sangue e vão espargir nos lugares da porta. Tá? E a porta que tiver o sangue, o anjo vai passar. Mas a porta que tiver o sangue nos lugares, o primogênito vai ficar lá. Aleluia. Mas a porta que não tiver o sangue, Aleluia. o primogênito será levado. É, paizinho, dessa maneira. Porque o primogênito viria para salvar. E Davi conhecia essa historinha. Ele conhecia. E ele disse para o Senhor: purifica-me, Senhor. Quer dizer, Senhor, me livra da morte. Porque digno de morte eu sou. Como era o povo que se rebelava contra o Senhor digno de morte, eu também sou digno de morte. Mas purifica-me com isso. Porque se o Senhor fizer isso, eu vou ficar puro. O anjo da morte vai passar, mas não vai me pegar. Porque a tua graça é sobre a minha vida. O teu favor é sobre mim. E aí ele vem: lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Nós cantamos o hino da harpa: alvo, mais que a neve, não é? Mas Davi ele disse: se o Senhor me purificar com o seu isopo, eu ficarei mais alvo do que a neve. Ficarei bem mais alvo. Quer dizer, além, por quê? Quando o Senhor vier sobre mim, eu sei que quando a sua mão vem sobre mim, algo sobrenatural acontece. E hoje muitos crentes estão com medo da mão de Deus. Ele não tenha medo da mão de Deus. Não. Tenha respeito, tenha temor, tenha reverência, como já foi falado aqui. Mas não tenha medo, porque a mão de Deus vem para nos proteger. O salmista viu isso também no Salmo 91. Ele quer nos esconder debaixo das suas asas. Glória a Ele quer Deus. nos guardar. Imagina aí, o Deus Todo-Poderoso quer te livrar, mesmo você sendo transgressor. Ele quer nos livrar da nossa condenação. Porque Ele tem direito de nos condenar. E Ele tem direito de nos absolver. Em nome de Jesus. E Ele fala: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que Tu quebraste. Você acha que Ele ficou bonzinho? Não. Ele está dizendo: Senhor, eu estou todo quebradinho. O meu pecado, depois que foi revelado, me desmontou. Me sinto como derrotado. Derrotado eu fui. Derrotado eu estou. Quebrado. Tanto é que o meu pecado quebrou os ossos do meu corpo. Quebrou. Você já se sentiu quebrado algum dia? Sim ou não? Pergunta, né? Eu perguntei para você que você expor, mas eu sei, tem muita gente aqui quebrada. E quebrado por Deus. Porque Deus ele sabe como restituir. Aleluia! Não é sacanagem na sua vida, não. Oh, eterno!
reina o Espírito Santo. Aleluia! E você precisa acreditar. Ah, mas a situação que eu estou, ele não perguntou. Deus perguntou para você o que ele poderia fazer com você? Responde aí. Deus chegou para você e falou: meu filho, meu servo, minha serva, quero lhe pedir permissão para poder tratar com a sua vida a partir de hoje. Eu quero fazer assim, 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 assim. Você me autoriza? Deus perguntou para algum de vocês isso? Ele precisou dar satisfação para mim, para você, como ele nos quebra, como ele nos mói, como nos molda, como nos transporta. É muito bonito lermos Jeremias 18 falando: desce a casa do goleiro e vai ver lá o que o goleiro está fazendo com o vaso. É bonito a gente ter sobre isso. Mas o Senhor está falando para o profeta: vai lá ver o que eu posso fazer. O vaso quebra na mão do goleiro. E eu? O que eu posso fazer? Você sabe? Porque muita gente quer comprar. Ei, o goleiro não se compara. Deus não. Deus falou para Jeremias olhar para ver o trabalho do goleiro, tá? Para conhecer um pouquinho só do que Deus é capaz de fazer com esse vaso, com esse barro, que somos nós. E o pouco que ele conheceu, ele reconheceu: ele, eu não tenho não. Se o senhor cair na tua mão, eu estou lascado. Eu estou lascado, não tem jeito. Por quê? Porque o vaso, depois de ser feito e moldado, ele vai para o forno. E depois que ele passa pelo forno, ele vira o vaso perfeito. Irmão, o vaso depois que quebra, esse vaso aí, não tem conserto não. O vaso depois que passa pela fornalha, ele é quebrado. Você pode até emendar ele com a colinha, fazer um negócio, mas ele não vai ficar perfeito. Então ele está mostrando o poder, ó, vê lá, o oleiro pode até quebrar o vaso, pode até remendar o vaso, mas enquanto ele estiver moldando. Porque ele mandou ir na casa do oleiro, o oleiro estava moldando o vaso. E quando ele fala, o vaso se quebrou, quer dizer, o vaso se desmontou. Enquanto o oleiro estava moldando, desmontou o vaso, aí o vaso pegou o barro, o oleiro pegou o barro, ó, colocou de novo na roda e continuou, voltou a moldar o vaso. Por quê? Porque ainda era barro. Meu Deus! Não tinha saído da mão do goleiro ainda. Não foi usado ainda como utensílio. Ainda era o vaso do barro, era o vaso preparando a matéria-prima para moldar o vaso, irmão. A visão que Jeremias está tendo é essa. Ó, Deus moldando. Aí Deus pergunta: eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso com o meu povo? Com a casa de Israel? Deus pode pegar você e eu e falar: ó, eu vou te apertar, bendito seja, eu vou te espremer, depois eu vou te alisar, mas a minha mão não vai sair de sobre ti. Aleluia! A minha mão vai continuar sobre ti, mas eu vou fazer do meu jeito, da minha maneira. Eu quero dizer para você de batalhar, muitas pessoas que estão aqui nessa noite, a obra está parada, a obra está atrasada, por causa da dureza do nosso coração, por causa da nossa incredulidade. Muito do que Deus tem a fazer através das nossas vidas está parado, por causa da dureza do nosso coração. Mas Davi, ele reconheceu a situação dele, porque ele estava parado, já fazia um bom tempo, cauterizado no seu pecado e na condenação do seu pecado, sem aceitar que ele estava condenado. Mas quando o profeta falou para ele: olha, ele, segundo a tua palavra, porque o que Davi deu para o homem que tinha pegado a ovelhinha e feito churrasco com o que ele disse? Digno de morte é esse homem. Ei, você tem coragem de falar que você é digno de morte para o seu pecado? É isso que Deus quer ouvir de nós. Senhor, digno de morte não é meu irmão, digno de morte sou eu. Porque o meu pecado me afasta do meu irmão. Aleluia! O meu pecado me afasta da igreja. O meu pecado me afasta do meu trabalho. O meu pecado me afasta da comunhão. O meu pecado me afasta dos teus dons espirituais. O meu pecado me
me afasta da solução. O meu pecado me afasta do teu poder. O meu pecado me afasta da profecia. O meu pecado me afasta da revelação. O meu pecado me afasta do discernimento espiritual. O meu pecado me afasta da comunhão sincera com o teu Espírito Santo. Aleluia. E Davi, quando ele deu a sentença, aí ele reconhece. Põe a mão na cabeça e reconhece. Eu. Só eu pequei. Só eu. Não foi A, não foi B, não foi C. Eu pequei. Isso é errado. Você não suporta? Aguenta aí um pouquinho. Nós vamos participar da ceia da graça. Você sempre passa das 9 horas, né? Terrível esse negócio. Misericórdia desse homem. Graças a Deus. Prefiro obedecer o Espírito Santo. Eu estou no sentido de que quer ir embora, pode ir e vai na bênção. Não sai murmurando. Tem liberdade. Porque eu não sou dono da igreja. Não sou dono da igreja. Não sou dono do ministério. Mas eu tenho uma direção com uma palavra. Aleluia. Quer ouça ou quer deixe de ouvir, eu vou continuar falando a palavra. E ele diz: faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os vossos que quebraste. Por que faz-me ouvir? Porque o pecado deixa surdo. Não. Natan